Pocoyo é uma série infantil espanhola britânica criada por David Cantola, Guilherme Garcia e Luiz Galego, e estreado em 2005, contendo 4 temporadas e 112 episódios. No desenho, Pocoyo vive em diversas aventuras com seus amigos, Pato e Ellie. Faz o L. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos explorar este iceberg do Pocoyo feito pelo usuário no Reddit. E agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Desde o começo da série, o Pocoyo não é muito de falar, ele só repete umas palavras. E foi por isso que muitos teorizaram que Pocoyo é autista, por ele não falar muito. Mas até agora não conseguimos explicações dos criadores se ele realmente é autista. Então ficou por isso mesmo. Criado em 14 de fevereiro de 2011, o canal do YouTube oficial do Pocoyo conta atualmente com 4 milhões de inscritos e 3 transmissões ao vivo acontecendo ao mesmo tempo. Pocoyo Nostalgia é um vídeo publicado em 19 de março de 2017. Esse vídeo contém uma música que eu não posso colocar aqui porque... Mas enfim, a música que fica tocando é essa que tá na tela, seguindo também de vários clipes de episódios do Pocoyo. E eu tava vendo esse vídeo agora e ele até que me deu uma nostalgia agora. Bem, isso tá meio que na cara, porque já teve vários momentos em que o Pato age como um adulto. Um claro exemplo é o Pocoyo chamar o Pato pra brincar e ele muitas das vezes ele não querer, mas o Pocoyo acaba assistindo ele e tal. E também tem aquele episódio onde o Pato quer dormir em paz, mas o Pocoyo não deixa. Tem outro onde o Pato ele não queria se sujar de lama e o Pocoyo acaba o sujando sem querer. Tem vários momentos onde o Pato é representado como um adulto. O Pato é como se fosse o Lula Molusco da história, pra se dizer, porque a característica deles é muito parecida, apesar de um ser um polvo e o outro um pato. O Pocoyo primeiramente teve origem britânica, só que a partir da terceira temporada, o seu país de origem foi comandado pela Espanha, ou seja, o Pocoyo é metade britânico e metade espanhol. O alien raivoso é um pequeno alienígena verde malvado que tem antenas vermelhas. E essa teoria dele ser de outro planeta é comprovada nesse vídeo, onde o alien raivoso é de outro planeta e pegou sua nave para ir ao mundo do Pocoyo. Para começar esse tópico do iceberg, eu decidi chamar aqui comigo um amigo que assistia Pocoyo na infância. E ele é o Raidezola. Valeu aí por participar, o Raidezola. E não se esqueça de ver o canal dele que vai estar na descrição, tá bom? Enfim, bora pro vídeo. Se você já viu Pocoyo, você sabe que tem um narrador que fala com ele. E na versão brasileira ele é dublado pelo Ricardo Fábio. Na versão britânica ele é dublado pelo Stephen Fry. E quem deu a voz a ele na versão espanhola foi o José Maria del Rio. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Can any of you tell Pocoyo what this is? It's a key! Key! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? Es una llave! Llave!
Essa é a frase que é dita nos finais dos episódios de Pocoyo. Tipo, um viva para o Pocoyo e um viva para o Mr. B. Daí depois, o narrador fala, tchau, tchau, até breve. Então assim, encerrando o episódio. Em 2011, Pocoyo começou a estrear no Nick Jr., com a abertura diferente. No meu caso, eu assistia Pocoyo na TV Cultura. Porém, pelo que parece, o Nick Jr. não tá mais exibindo o desenho, já que eu encontrei aqui vários abaixo-assinados pro Pocoyo voltar a estrear no Nick Jr. Nina e Roberto são dois personagens novos no mundo de Pocoyo. Quando a quarta temporada foi estreada em 2016, teve o episódio Pocoyo conhece a Nina. O episódio começa com o Pato regando suas flores até que algo acontece. E o Pato incomodado, ele foi ver o que o estava incomodando, e era uma pequena garotinha. Nisso, o Pato ficou com medo e foi atrás do Pocoyo com esse efeito sonoro intancável. E é nesse momento que é apresentado esses dois personagens. Desde então, eles começaram a aparecer mais no desenho nos episódios seguintes. Esse é um episódio onde o Pocoyo tava vendo um livro e ele acaba vendo um animal que chama bastante sua atenção. Um cavalo. E ele gosta tanto desse animal ao ponto de arrancar a cabeça da Ellie pra pedir o cavalo. E ele fica direto falando cavalo, cavalo, cavalo toda hora. Bem, pelo menos ele não deu uma de Carlinhos que queria dar a bunda pra vários cavalos. Enfim, ele implora tanto por um cavalo que ele faz até a ele chorar. Acho que passou um pouquinho do ponto. De qualquer forma, o episódio acaba com um final feliz, onde o Pocoyo anda num cavalo feito por um pato e a Ellie. O bico do pato basicamente o ajuda em algumas ocasiões. Tipo, ele pode rotacionar o seu bico para poder voar. E é só isso. Nos primeiros episódios do desenho, o Pocoyo usava uma chupeta amarela. Quando o episódio iniciava, o Pocoyo sempre andava com a chupeta. Daí, quando o narrador dá um oi pro Pocoyo, ele escondia a chupeta e respondia o narrador. Com o passar dos episódios, a chupeta nunca mais foi mencionada. Pocoyo and Ducky are on a boat. Did you see something, Pocoyo? Falou isso para um personagem que não falou em nenhum momento do piloto. O piloto que você acabou de ver foi lançado em 2003. E, mano, olha como era o layout dos personagens. A Ellie tinha dentes, o Pato era bem mais fino que meu pai. E o Pocoyo não mudou quase nada. Só a roupa, que era pra ser uma blusa azul, e ele tinha uma chupeta também. Agora, se a gente pegar o segundo piloto, podemos ver que muita coisa mudou com o episódio piloto pro segundo. E a única coisa que me assustou nesse segundo piloto é o fato do Pocoyo não possuir boca. Cruzes. Eu e o João sinceramente não entendemos o porquê isso tá aqui. Será que o cara que colocou isso nas profundezas acha que os títulos do episódio Pocoyo contém alguma mensagem subliminar? Bem, isso a gente não sabe, então vamos jogar na responsabilidade do nosso público pra descobrir. Mandem aí nos comentários. Por incrível que pareça, o Milkshake não é só o nome de uma bebida. Tem um canal de TV que se chama Milkshake. Inclusive, é nesse mesmo canal que passa a Peppa Pig. Sim, a mesma que eu fiz o Iceberg. Em 2005, quando o Pocoyo foi estreado, ele foi anunciado em diversos canais infantis, inclusive o Milkshake. Enfim, a única coisa que eu consegui achar a respeito disso é um comercial de 2008, onde teve vários clipes de episódios do Pocoyo nesse comercial.
O design dos personagens de Pocoyo são em 3D, já teve vários fãs que refizeram Pocoyo no Blender. E olha uma coisa interessante, teve um vídeo que foi publicado em 2012 no Vimeo que se chama Pocoyo Riding Rail, realmente não sei se eu falei certo, onde mostra um dos animadores de Pocoyo mostrando como ele faz para animar o personagem. Na quarta temporada do Pocoyo, eles mudaram a abertura para um visual 2D, como se não bastasse o tanto de abertura que esse desenho tem. Enfim, vamos pro próximo. No dia 24 de maio de 2019 foi estreado o primeiro filme do Pocoyo. No filme, Pocoyo e seus amigos se tornam super-heróis para derrotar o Alien raivoso e no final o narrador chama essa linda equipe de A Liga dos Extraordinários Super Amigos. Que suspeito! Onde será que eu já vi esse nome, hein? Desde que a Nina apareceu pela primeira vez, ela sempre mostrou gostar de plantas e da natureza. E eu acho que é por isso que ela usa uma blusa verde, para representar as cores das plantas e a natureza em geral. Nascido em 1964 em Madrid, na Espanha, José María Castillejo foi um homem de sucesso e fundador da empresa do Pocoyo, a Zinquia, quando em 2006 o Pocoyo começou a fazer um sucesso estrondoso. Em 2009, a Zinquia estava cotada na bolsa e valia 40 milhões de euros. A crise financeira atingiu em cheio a empresa e Castillejo teve que pedir um empréstimo de 16 milhões à Caja Madrid e aceitar como sócio o mexicano Miguel Valladares, dono de uma host de comunicação. Porém, 7 anos depois, em 2016, foi considerado o pior ano da vida de Castillejo. Na Espanha, houve várias corrupções causando várias demissões de vários funcionários, inclusive o Castillejo. E no mesmo momento que foi demitido da empresa, teve sua traição com seu sócio alegado a corrupção na justiça. E para piorar, sua esposa pediu divórcio, na qual se casou em 1997. Entendo a decisão. Não estava preparado para algo tão difícil. Até recebemos ameaças de morte. E ela certamente pensou, como muitas pessoas, que o culpado era eu. Mas o nosso relacionamento é bom. Vejo os meus filhos em nossa casa em Aravaca, onde moram com a mãe, e até quando ela viaja eu posso ficar por lá. E como se não bastasse perder seu emprego, seu sócio e sua esposa, as coisas vão piorando cada vez mais. Vivendo na rua, ele ainda teve que pagar uma dívida de 20 milhões de euros. Eu senti, ninguém está pronto para isso. Mas não desisti. Tenho forças para pensar nos meus 6 filhos, disse Castillejo. E desde então, nunca mais tivemos notícias de seu paradeiro. Em fevereiro de 2018 teve várias publicações do Dia dos Namorados na página do Twitter, quer dizer, ex-burger do Pocoyo e na conta espanhol. Acho que é por isso que teve vários fãs shippando. E se a piada do ex-burger for ruim, tá? Não. Então, o Raider ele tá falando muita besteira, então vamos pro próximo. Acho que é por conta do pato se esticar muito que teve essa teoria de não ter ossos. Enfim, é Pocoyo. Nada tem sentido nesse desenho. Talvez porque em um episódio do Pocoyo Invenções Malucas, quando Pocoyo pede pra lagarta apertar o botão, no momento certo ela só... Bem, pelo que eu consegui entender, ela troca de humor, basicamente. Caraca, mano, parece eu, doido. Desde o piloto pra cá, nunca vimos as sobrancelhas do Pocoyo. E o que ajuda na expressão dos olhos é o seu chapéu, que distorce quando o Pocoyo faz a expressão, tipo, de raiva, de nojo, entre outros.
Por falar em chapéu, a pergunta que mais intriga os fãs de Pocoyo é: como é o Pocoyo sem chapéu? Porque em todos os episódios de Pocoyo nunca vimos ele sem o chapéu, e isso levou muita gente a crer que o Pocoyo era calvo. Por isso ele nunca tirou esse chapéu, e essa é a imagem proibida em 195 países. Lá ele. Feito por um fã de como é o Pocoyo sem o chapéu. E levaram muito a sério isso, que teorizaram até que o Pocoyo tem câncer, irmão. En los peores casos se dice que Pocoyo puede tener cáncer. Cáncer. Olha que ponto chegou essa teoria, mano. Acho que essa teoria da Nina ser uma espiã é o jeito que ela apareceu pela primeira vez. Ela estava brincando com sua jorninha até o pato molhar ela. Eu não sei se essa teoria que eu vou falar faz parte dessa camada, mas será que a Nina nas terceiras temporadas do Pocoyo encontrou o mundo dele por acaso e nas plantas ela observava o Pocoyo e seus amigos até a quarta temporada? Não sei. Se eu estiver errado, mandei aí nos comentários. O lugar onde o Pocoyo e seus amigos vivem é literalmente no meio do nada. É que nem o Coragem, só que ao invés de uma casa no meio do nada, é literalmente um fundo branco. Será que os criadores estavam sem ideia pro fundo, daí eles colocaram um fundo branco só? Vai saber, né? Vamushi, mais conhecida como a nave do Pocoyo, basicamente o nome já diz tudo. É a nave do Pocoyo, onde o Pocoyo e seus amigos usam para viajar para o espaço. Agora tem um tópico que eu simplesmente não entendi enquanto eu estava escrevendo isso. Os mísseis do Roberto. Eu nem achar na internet consegui achar. No episódio Alien Raivoso, o Alien tem vários planos para conquistar o mundo de Pocoyo, mas acaba falhando de qualquer forma. Sendo assim, no final do episódio, a lagarta dá um beijo nele e ele fica bonzinho. O mesmo acontece com o episódio Alien Raivoso Ataca novamente. Bem, não deu pra ver se ele de fato gosta da lagarta, porque nos próximos episódios ele volta a ficar do mal novamente. Então talvez, sei lá, talvez seja uma ideia de um episódio só ou dois e depois eles não seguiram em frente com essa ideia. Essa teoria não faz o menor sentido. Tipo, tem poucos momentos em que a Ellie se irrita. E olha uma coisa, no iceberg postado no canal da Maria Salva, ela cita a teoria do pato ser esquizofrênico. Porque, com o passar da temporada, o pato começou a ficar um pouco perfeccionista, digamos assim. Porque ele sempre tem ataques de pânico quando tem a limpeza e a perfeição. Ele passou disso pra isso. Parece que o pato está um pouco estressado. Um pouco? Ah, tá. Se tudo que eu estiver falando aqui estiver tudo errado, é porque eu sou a pior pessoa pra falar desse tipo de transtorno. Era uma vez essa cena. Que acabou gerando isso daqui. Não dá pra entender.
Bem, essa teoria é facilmente desmentida com essa cena aqui. Oh my. Well, goodbye. Pelo menos dá pra entender que o narrador não é Deus, e sim que eles soubessem que estão em um programa infantil. De acordo com o site Fandom do Pocoyo, a Nina possivelmente é japonesa, porque tem alguns episódios onde ela faz caretas características de anime. E a língua que ela fala é um pouco do japonês pro jargão. Jargão, pra quem não sabe, é a mesma coisa que gíria. Enfim, se ela é uma referência de anime ou não, não tem nada que aponte isso, mas provavelmente ela é japonesa mesmo. Quem, o que, onde, como, quando e por quê? Acho que é aquelas teorias pra deixar o desenho mais macabro. E pra resposta dessa camada, eu só digo uma coisa: não. Só não. Por favor. A Sonakita é uma pássara preguiçosa, ela só sabe dormir. E essa teoria de ela ter marido vem do episódio A Surpresa da Sonakita, onde a mesma tá esperando seu filho nascer, o soninho, e seu marido nunca foi mencionado em nenhum episódio de Pocoyo. Mas pelo menos no Facebook do Pocoyo foi revelada a idade da Sonakita, ela tem 41 anos. E o filho dela, infelizmente, teve seu pai aí, mais um dos que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. De onde tiraram isso? Eu sei que tem um fato do pato e a Ellie fazerem um monte de coisa que os patos e os elefantes da vida real não poderiam. Mas, como eu falei, é Pocoyo. Nada tem sentido. DeviantArt, por mais que seja o lugar para publicar seus desenhos, obviamente ele tem seu lado obscuro. Por algum motivo bombom no DeviantArt de desenhar personagens de uma série infantil amarrados com uma corda ou com uma fita. E o Pocoyo não conseguiu escapar dessas fanarts, literalmente. Ai, o que eu fiz da minha vida falando disso, mano? Não faço ideia, só vamos sair desse tópico, pelo amor de Deus. Bem, não tem nada que comprove essa teoria. Porém, vou falar de uma cena que deu muita polêmica no México, onde, em um episódio de Pocoyo, o narrador fala: Esto se está desmadrando. Desmandrando no México é considerado um palavrão pelo fato de significar que é comportar-se sem respeito e sem medida. E pelo fato do Pocoyo ter sido dublado na Espanha, possivelmente eles não têm nenhum problema de usar essa palavra lá. Então, é só mais um caso de aquisição linguística. O Buraco Negro é um episódio da quarta temporada bem interessante. A história começa com Pocoyo, Pato e Ellie jogando bolinhas de gude, quando o buraco que estavam brincando era, na verdade, um buraco negro. E eles tiveram a brilhante ideia de jogar tudo que eles tinham pra dentro do buraco negro. E ele fica tão grande, mas tão grande, que começa a sugar o mundo do Pocoyo. Só que aí eles tentam tirar a Ellie dali, mas acabaram sendo engolidos também. Nada escapa de um buraco negro. Foi aí que eles chegaram a um mundo onde todas as cores estão invertidas, que se usar um efeito de inverter as cores, só os olhos do pato que ficam vermelhos. O pato estava drogado nesse mundo. No entanto, eles acharam a bolinha de gude do Pocoyo e eles acabaram indo para vários mundos até chegar no seu mundo normal. E todo mundo começa a dançar no final. Até rimou. Bem, eu diria que esse é o episódio mais interessante da série, porque eles se misturam com vários mundos diferentes.
Essa teoria sugere que o Pocoyo está morto e que seu mundo, na verdade, é o céu, onde é a vida após a morte. E isso explicaria o fundo ser branco e tal. Mas essa teoria não está bem encaminhada assim, porque tem aquela cena que eu falei antes. Então, eu imagino que Pocoyo seja uma criança alegre que brinca com seus amigos e que sabe que está em um programa infantil. O Pocoyo ultimamente não anda com muitas views, e com isso, o canal do Pocoyo adaptou para fazer as thumbs de clickbait, como por exemplo, essa, onde na thumb o pato está na prisão, quando na verdade não tem nenhum episódio que fala desse tema. No episódio O Detetive Pocoyo, quando a Ellie guarda o seu piquenique, ela guarda sua boneca também. Só que, quando ela abre de volta, a boneca não está lá. No final, a boneca estava na mochila da Ellie esse tempo todo. Agora, eu lhe pergunto, será que a boneca conseguiu se teletransportar sozinha para a mochila da Ellie? Porque nós vimos bem que ela guarda a boneca no pano. E ela aparecer na mochila da Ellie é algo inesperado. O que a boneca fez pra ir à mochila da Ellie sozinha? Se vocês acham que dormir é a mesma coisa que morte, vocês estão muito enganados. Por mais que a Sonequita dorme em literalmente todos os episódios. Mas ela geralmente faz igual a um gato normal. Dorme o dia inteiro. Não. Essa teoria sugere que o narrador sequestrou os personagens principais e que eles foram obrigados a conviver em um fundo branco com ele. Eu acho mentira, pra ser sincero, porque no episódio O Jogo do Silêncio, o próprio Pocoyo, Pato e Ellie fazem uma brincadeira com o narrador. Eles até entregam um troféu pro narrador, mano. Não entendi. Você já viu esse desenho horrível chamado Pocoyo? Bem, na verdade, há um significado oculto por trás disso. Pocoyo está morto há anos. Ele nunca chegou ao céu ou ao inferno. Ele está preso no purgatório. O narrador britânico é Deus, e os amigos animais de Pocoyo foram criados por Deus para ajudá-lo a lidar com o purgatório. E como Pocoyo esteve no purgatório quando criança, isso significa que ele morreu ainda criança. Uma mensagem meio sombria, Guilherme Garcia Carci. Publicado em um fórum em 2012, essa é uma das teorias mais bizarras do show. E como foi escrito por um usuário qualquer, obviamente essa teoria é desmentida. Essa é a teoria que tudo que aconteceu no mundo de Pocoyo, na verdade se passa na mente de uma criança. O que explicaria o básico, fundo branco e o porquê de ter somente árvores. Em outras palavras, é mais uma teoria boba para deixar o desenho mais assustador. E esse foi o iceberg do Pocoyo. Teve várias camadas que não estavam no iceberg ou eu não consegui encontrar. Daí eu tive que colocar algumas no lugar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e queria agradecer ao Raider por ter participado do vídeo. Não se esqueça de verificar o canal dele na descrição, tá bom? E se vocês quiserem ajudar o canal, tem o Seja Membro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou!